bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Setup. Setup é uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje connosco temos Paulo Ribeiro, diretor artístico, coreógrafo, entre várias outras coisas, e é uma honra ter o Paulo como convidado Muito obrigado. aqui connosco no Setup, nesta terceira temporada. Paulo Ribeiro, tanta coisa que podíamos falar ou começar esta conversa, mas o ponto de partida pode ser este, que é como é que a dança aparece na vida do Paulo Ribeiro, que agora o que tem um percurso tão longo. Pois, eu acho que é engraçado. Eu acho que a minha vida foi feita de acidentes felizes. Ótimo. A dança apareceu como acidente, a coreografia apareceu como acidente, a direção de um teatro, pronto, aí já. Mas sim, foram acidentes felizes. Quer dizer, era algo que na minha infância jamais imaginaria que pudesse acontecer. Uhum. Estava presente algum contexto cultural, Não há, nem na familiar, família? nem nada. Não. O pai era um empresário e. Não. Eu fui sempre a questão do desporto e do Sim, físico esteve sempre muito presente, exato. desde miúdo. Mas era o judo. Sim, exato. Uh, o judo dediquei muitos anos e pronto, e cheguei a fazer judo de forma alta competição, etc. Inclusive no Brasil, porque nós emigramos para o Brasil em 75, não por razões políticas, mas porque o meu pai achou pronto, que tinha que mudar de ares, Uhum. que Portugal, em termos, eu como empresário, tinha aqui, o horizonte aqui era curto, e fomos para o Brasil. Depois eu, por exemplo, depois fui para a universidade, fiz o vestibular no Brasil, depois fui para a universidade, e na universidade até tive uma bolsa, porque de todas as universidades do Brasil fiquei em segundo lugar numa competição de judo. Portanto, o judo era a questão física e depois a questão da cultura, do intelecto, etc. Este primeiro acidente, deveu-se que nós vínhamos passar as férias a Portugal. Uhum. Eu, na altura, queria mais qualquer coisa, tinha amigos na Bélgica, não quis voltar com os meus pais para o Brasil e fui, assim, à aventura para Bruxelas. Sim. Ainda tentei inscrever na ULB, Universidade Livre de Bruxelas, para fazer filosofia. Eu no Brasil fazia psicologia e quis fazer, porque achava que a psicologia não estava a corresponder às expectativas, então quis fazer filosofia. Uhum. E continuei a fazer judo. E de repente conheci uma bailarina que me levou a fazer mala de dança. Okay. Depois fiz uma, fiz duas, fiz três e comecei a achar. Era uma escola que tinha as várias disciplinas. Tinha clássico, moderno, danças tradicionais, improvisação, etc. Portanto, era assim um leque grande. E eu comecei a achar interessante. Depois, interessante no sentido de comecei a perceber, mas eu pela dança posso juntar o intelecto com o físico. A cultura serve. Certo. E é bom continuar a instruir, continuar a pesquisar, etc. Mesmo a questão filosófica, a questão psicológica, etc. Psicologia, tudo isto se pode juntar aqui. E a questão física também. Claro. A exigência, a disciplina, etc. Pronto, e depois acidente, porque toda a gente achava que eu era assim um pé esquerdo. Pronto. A diretora da escola não me ligava nenhuma. Não havia esperança para o Paulo. Sim, esta minha amiga também deixou de ter interesse, mesmo de me falar, porque achou que. Mas eu tinha a convicção que eu ia chegar lá. Mas, por exemplo, era muito engraçado, aquelas coisas de pas de deux. As aulas, havia aulas de pas de deux, que tinha um tipo, portanto, pas de deux clássico mesmo, Sim, não é sim. contacto de improvisação, Não, é não, pas não, de deux. E eu, por causa do judo, eu não conseguia pôr as pessoas direitas. Eu só. A especialidade era outra e não A essa. especialidade era mandar ao chão, Exato. não era pôr de pé. Exato. Mas pronto, realmente tive sempre esta espécie de, não sei porquê, teimosia, achar que não, eu vou conseguir dançar, eu vou. E trabalhei, e trabalhei imenso. E também
foi árduo porque, claro, em questões familiares, claro que não tive ajuda nenhuma, não é? Sim. O meu pai, a partir daí, O que é que o seu pai achou? achou tudo mal. Então, o meu pai quis, claramente, até naqueles tempos, não é? Deserdar-me, uma coisa assim. Não, isto. Porque nós somos só dois, eu sou o mais velho. Uhum. E quando nasci, o meu pai fez-me logo um plano. Eu ia, depois, como tinha bom aproveitamento escolar, etc, etc, então eu já tinha a minha carreira traçada. Já tinha um plano futuro, não é? Sim, e é verdade que ele teve o mérito de pôs-me sempre, investiu muito na minha educação. Quer dizer, mal ou bem, mas estive em colégios privados, quer dizer, aqui em Portugal tive nos Salesianos da primeira classe até o antigo sétimo ano. Ok. E depois, quando fui para o Brasil para o vestibular, isso foi muito interessante, ele pôs-me no Colégio São Bento, que era assim um colégio top. A chatice é que sempre escolas e colégios para homens, só homens, Em que cidade? Já agora? no Rio. Rio, exato. Só homens, portanto, só quando fui para a universidade é que passou a ser misto. Mas no Rio de Janeiro foi muito engraçado porque a minha turma era a elite do Rio, mas uma elite muito arejada de cabeça, que os meninos eram ricos, tinham casas fartas, etc, etc, mas também eram fartos em termos intelectuais, porque, por exemplo, conheciam muito bem Pessoa. Eu tive um colega que fez uma dissertação sobre Shakespeare, que durou 1h30, ele sabia, pesquisou a sério, isto no antigo sétimo ano, quer dizer, o vestibular no Brasil. Todos eles fizeram descobrir Fernando Pessoa, fizeram descobrir melhor Mário Sá Carneiro, Flor Bela Espanha. Portanto, eles tinham mesmo, em relação à cultura portuguesa, conheciam muito. Uma ligação profunda. E depois eram meninos bem, mas muito militantes pela causa pública, pela igualdade, etc, etc. Mesmo estes beneditinos eram eles estavam muito ligados à questão social. Faz parte também e praticavam. Portanto, foi um Brasil na altura do Geisel, de ditadura militar, mas em que eu me encontrei numa turma de meninos bem, mas que realmente pensavam, refletiam e que eram democratas, realmente pensavam, tinham um pensamento completamente mais para a esquerda. Sim, sim. Isso marcou de alguma forma, ou seja, essa consciência, vá lá, política, do contexto, essa ida de Portugal para o Brasil. Mudou-me tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou, mas tudo, quer dizer, a forma de olhar para as coisas. Eu aqui em Portugal tinha, pronto, assim um pequeno fascínio com a coisa surrealista, etc. Mas a vida era uma vida um bocadinho confinada, tudo certo. muito. E ali o Brasil foi, de repente, dar-me conta, já de uma grande generosidade também. As pessoas que estavam à minha volta eram muito generosas, havia uma grande generosidade, os horizontes eram muito alargados. A questão do povo, dos vários povos, a questão do sonho, a dimensão do sonho, a questão as possibilidades são grandes, não é? É mundo, muito mundo. Depois eu também tive, antes de entrar para a universidade, entra só para o primeiro ou para o segundo semestre. Portanto, entrei para o segundo semestre, tive ali umas férias grandes, que trabalhei para ter algum dinheiro, e depois fui do Rio até Recife à Boleia, que foi uma viagem que durou mais de um mês e meio, uma coisa do género. E nessa viagem eu pedia, ou as pessoas que me davam boleia às vezes ficavam em casa delas, ou então pedia hospitalidade aos padres, chegava a restaurantes, pedia hospitalidade aos padres, encontrei de tudo. E conheci gente incrível. Em Salvador da Bahia conheci uns artistas, artistas de teatro, pessoas mais ligadas ao teatro, mas que tinham muito pouco, mas o que tinham partilhavam. É imenso. Mesmo em termos de comida, quer dizer, tinham dificuldade em comer, mas o que tinham, a casa era sempre uma casa aberta, e tudo isso foi muito engraçado. Essa relação com uma generosidade maior, que aqui não se sentia em Portugal. E isso mudou a visão do Paulo em relação... Isso mudou tudo. Fez com que eu deixasse, fez com que eu fosse para Bruxelas, fez com que eu deixasse de ter um ensino clássico normal. Portanto, quando volta para Portugal, estava a dizer há pouco, antes de ir para Bruxelas, decide, pronto, que não estava bem aqui, e há algum episódio, alguma coisa que... Nós viemos cá passar férias, mas eu já estava com o fito de sair, de ir para a Europa e de mudar a minha vida.
Ok. Uh, Era uma insatisfação que tinha? Ou... Sim, era uma insatisfação. Uma insatisfação primeiro familiar, Sim. etc. Aquelas coisas. Eu fui acabar de fazer 19 anos, quer dizer, 18, 19. Embora com 18, 19 anos, assim, tá. E pronto, e depois, sim, foi tal acidente de descobrir a dança. E depois foram 4 anos nesta escola, primeiro, depois fui para a outra do Maurice Bejar, onde também estava a Ana Teresa Kerschmacher, na altura. E pronto, foram 4 anos intensíssimos, em que eu decidi, mas não, vou continuar na dança e ficarei. E desde essa época até agora, Claro. sempre vivi nesse mundo. mergulhado nesta área. Não é? E o que é que em Bruxelas o faz ficar? Ou seja, quando olha para trás, não há nada que tenha se arrependido. Ou seja, fiquei em Bruxelas, este é o sítio onde tenho que ficar, é aqui o sítio que vou conseguir, de alguma forma, alargar mais os meus horizontes, porque aqui o mundo da dança é um pouco diferente do que existia em Portugal na altura. Pois o mundo da dança em Portugal na altura era a Companhia Nacional, o Ballet Gulbenkian, havia o Dança Grupo, da Elisa Worm. Uh, eu em Bruxelas foi só para estudar. Bruxelas nos anos 70, estamos a falar dos anos 70. Sim. Bruxelas era uma cidade giríssima, com uma vida noturna intensa. Estávamos no período reggae, Bob Marley, etc. Não, era uma cidade onde, apesar do frio, havia imenso calor e também calor humano, etc. Depois, os estudantes de dança, eram amizades fortes que se foram criando. Criavam-se comunidades. Sim, e amizades muito fortes. Agora, em Portugal, pronto, eu vinha sempre passar férias a Portugal, e foi interessante de sentir que aqui a coisa estava a mexer. Eu vi uma vez um espetáculo de dança grupo no Parque Palmela, ali em Cascais, que achei fantástico. Não me lembro agora do nome era o Luís, que era um dos bailarinos principais. E para além, não sei se as coreografias eram todas da Elisa, etc. E depois havia também o estúdio coreográfico da Gulbenkian, e lembro-me de ter visto uma coisa da Vera e ter dito, uau, então, bem, em Portugal as coisas começam a acontecer, engraçado, isto está a mexer. Alguma coisa estava a fervilhar. E depois, a Companhia de Dança Lisboa, também, que via descobrir mais tarde. Portanto, quando os primeiros espetáculos do Ballet Gulbenkian que vi cá, e este Dança Grupo foi assim um encontro fortuito, engraçado, mas depois veio a Companhia de Dança Lisboa, que via descobrir que fazia, aliás, muita gente passou por lá, não é? Sim. Muito reconhecida, tanto como intérpretes como coreógrafos também. E pronto, senti, Portugal está a mexer, está interessante o que está a acontecer, está ali um movimento, isto, portanto, finais dos anos 80. Há pouco estava a referir do Dança Grupo e que alguma coisa o fascinou a ver essa peça. Recorda-se o que fez agarrar e achou que estava um pouco diferente? Não, lembro que era uma peça já muito bem executada, que os bailarinos eram ótimos. Eu não consigo. Será Luís Carolino? Eu acho que era Luís Carolino, que depois também teve a direção da companhia e coreografou. Já não vejo há muito tempo. Não, mas havia uma frescura. Havia um sentido de composição, havia uma liberdade. Era uma peça desopilante, era uma peça com mundo, e com humor. Portanto, sim, foi essencialmente não aquela coisa da dança séria, neoclássica, postiça, que faz de conta que coisa. Não faz de conta. Ali não fazia de conta. Ali fazia. Estava viva. Fazia mesmo, sim. Exato. E nessas idas e voltas entre Bruxelas e Portugal, o que é que o Paulo... O que é que acontece em Bruxelas? Porque a dada altura... Entretanto, saí de Bruxelas. Pois, pronto, então... o processo todo de formação, outras influências... Como é que aparece também a criação e a vontade de criar grupos, ou criar comunidade, ou companhia?
ainda aí, ainda não voltando totalmente para Portugal. Outro acidente. Portanto, o Bruxelas foi mais ensino, depois com a minha companheira da altura metemos numa moto e eu andava sempre de moto, ainda ando, e fomos para a França no verão, bater às portas, fazer audições, eh, por várias companhias, ver quem é que. E depois acabamos por ficar em Lyon. Uhum. E ela era ótima bailarina, a mim disseram, bem, técnica ainda não muita, mas se prometeres trabalhar a sério, ficas à experiência, etc. E claro que trabalhei a sério e a técnica foi evoluindo, porque tinha os ensaios normais, as aulas da companhia, depois à noite ainda ia fazer mais aulas, por aí fora. Com esta minha companheira, depois um amigo de Bruxelas, daqueles inseparáveis, também foi trabalhar para Dijon, então nós encontramos ao fim de semana e depois começámos a fazer coreografias a brincar. Uhum. Ao fim de semana, depois não gostávamos do que dançávamos na companhia que nos pagava, que nos permitia viver, e então ao fim de semana encontrámos e brincámos às coreografias, começámos a compor umas coisas, e foi outro acidente. Decidimos concorrer a um concurso coreográfico que havia em Paris, em Saint-Germain-en-Laye, que é ao lado de Paris, e foi muito engraçado. É uma peça completamente louca. Dançámos com barbatanas, com Nina Hagen e Florence Foster Jenkins, que era uma senhora que desafinava imenso, barbatanas, lábios pintados, bem, assim mas quiseram dar-nos o primeiro prémio coreográfico. Mas também havia o Thierry Malandin, que dirige ainda hoje em dia o Ballet de Biarritz, que já dirige há mais de 30 anos, um coreógrafo muito na linha do Jiri Kilian, com, digamos, uma linguagem mais formal, mais neoclássica, mas também bastante contemporânea. Portanto, quiseram dar o primeiro prémio ao Thierry e a nós. Mas depois acharam, não vamos dar um primeiro prémio, era a primeira versão do concurso, não vamos dar um primeiro prémio execo. Então inventaram o prémio do humor para nos dar, nós. E deram-nos o prémio do humor. E a partir daí, nós continuamos, então vamos continuar a fazer peças e coisas. Voltámos a concorrer no segundo ano, tivemos o segundo prémio contemporâneo, etc. E depois começámos a tentar, que a companhia chamava-se Tridance, tentámos circular. E era um coletivo, mas depois começou, agora aqui eu faço uma peça, e depois tu fazes outra, depois, então já tínhamos peças separadas, e circulámos assim. Ele era suíço, então conseguiu ter ali uma rede na Suíça, e depois entramos na primeira Bienal Off de Lyon, em 1984, eu tinha um solo que, pronto, e numa dessas vindas a Portugal, mostrei ao Rui Horta, pronto, o trabalho que estava a fazer, e convidaram-me para vir fazer uma coreografia para a Companhia de Dança de Lisboa. Pois é, exato. Isso foi outro acidente. Foi outro acidente, convidaram para coreografar. Mas esse acidente foi um acidente enorme. Porque convidaram para coreografar para a Companhia de Dança de Lisboa. Isto foi, portanto, no verão. Era suposto coreografar em novembro, mas entretanto o Zé Manuel Oliveira, que era o administrador da companhia, teve uns quiprocós com o Rui, e o Rui saiu, e o Zé Manuel Oliveira trouxe um novo diretor que se chamava Mark Haim, um americano, e então disseram, isto agora com a nova direção, tu já não vais coreografar nesta altura, então talvez mais tarde, para abril ou junho, uma coisa assim, mais à frente, mas se quiseres ficar a dançar na companhia. E eu já me tinha, portanto, tinha congelado todos os meus contactos em França, porque na altura até estava muito bem, porque dançava em 3 companhias ao mesmo tempo. Sim. Vivia em Paris e dançava imenso e coisas. Já estava no mercado como bailarino. Também, como companhia. Já estava já estava no mercado como bailarino, já estava numa situação bastante estável. Fiquei bem, agora está bloqueado lá bem, então ok, danço na Companhia de Lisboa um bocadinho. E foi engraçado, porque foi na altura, estava a Clara, estava o João, estava a Carlota, e pronto, e fizemos amizade, e foi um período
interessante. Depois, outro acidente. Nós tínhamos muitas turnês e muita coisa e éramos muito mal pagos. Este Manuel Oliveira, um dia, nós fizemos uma espécie de greve, recusámos fazer um espetáculo, já não sei onde. O José Manuel Oliveira reuniu com todos e disse: vocês, para ficarem na companhia, vão assinar um documento a dizer que aceitam as condições que nós, companhia, ou que eu vos dou. Eu disse: mas isso é completamente contrário. Não. Fazem dá um contrato, oferece, e nós aceitamos o contrato ou não. Não vamos dizer que aceitamos tudo. Exato. De qualquer maneira. É? Tens essa atitude? Na altura, na companhia, estava o Michael Schumacher, não é o condutor de carros, mas é um bailarino incrível que depois foi para o Forsyth. Tens essa atitude, estás despedido. E assim, a reunião ali num apartamento ao pé da Portugália, naquela. E pronto, estou despedido. Sim, então pronto, então vou embora. Bem, saí, e saiu. Porta fora, e eles ficaram todos calados a olhar para mim. Bem, pronto, olha, fui o único, está bem. E então? Fui, fiquei naquela. Eu tenho uma casinha perto de Castelo Branco, onde tinha uma tia que eu gostava imenso, e aquela casa dava-me paz, e então fui para lá refletir um bocadinho. Foi-se refugiar. E eu já não sei como é que a coisa aconteceu, porque não havia telemóveis, mas recebi um telefonema, ou tive um telefonema, não sei se não foi em Lisboa, se foi lá ou qualquer coisa do género, em que este Manuel Oliveira me diz: epá, tu foste despedido como bailarino, mas não como coreógrafo. Ok. Foste despedido como bailarino. Não, a gente ainda queremos que faças o... E eu, bem, como não tinha outra coisa, disse: bem, está bem, então faça a coreografia. E esse processo da coreografia foi muito engraçado, porque foi em residência em Viseu. A Companhia da Dança de Lisboa teve 3 semanas residente em Viseu. Ainda mal sonhava que ia lá parar. É incrível, não é? é? E foi lá que fiz a peça. Foi lá que conheci o Ricardo Paz, que na altura tinha a área urbana, etc. Estamos a falar de 1988. E essa peça correu muito bem. E depois, os acidentes a seguir que me deram alguma notoriedade, assim eu faço aqui um atalho, foram... O Jorge Salavisa, eu queria coreografar para a Gulbenkian. Claro. Tinha imensa Como vontade de não? coreografar para a Gulbenkian. Sim. E dei um vídeo feito pela área urbana, justamente, porque eles ficaram com o registro. Porque entretanto, eu não apresentei a coreografia no teatro, acho que nem havia teatro, ou se havia era o Mirita Casimiro de Viseu, porque o José Manuel Oliveira não quis pagar figurinos, não sei o quê, e eu disse: ok, então eu faço na rua. E fizemos aqui na rua, levei um tijolo, em frente à Câmara Municipal de Viseu, pus um tijolo e eles dançaram na rua. Ainda por cima, a banda sonora eram gravações que eu tinha feito nos cafés, na Feira da Ladra, e depois fiz uma montagem em que as palavras se repetiam e criava uma certa musicalidade com isso. Algum surrealismo. Muito engraçado, com repetição, etc. E o Cília compôs-me com saxofone, e aquilo musicalmente fazia sentido. Tinha muita piada, porque de repente estamos a ouvir uma banda sonora que é como se as pessoas estivessem ali a falar e ao mesmo tempo aquilo aconteceu. Acaba essa apresentação, a peça durava 15, 20 minutos, e entra uma banda, nem parecia, foi surreal. Eu dei o vídeo ao Jorge. O Jorge, muito a contragosto, eu disse: Jorge, mas é para ver hoje, porque amanhã vou para a França e quero levar, preciso levar isso comigo. Porque havia outras coisas a acontecer ao mesmo tempo. Sim, a vida não parava. E quando fui entregar o vídeo ao Jorge Salavisa, disse: eu depois de amanhã, vou voltar para Paris. Então o Jorge viu aquilo e gostou, e não é que me convidou para fazer uma peça para a Gulbenkian, a primeira peça para a Gulbenkian. Por sorte, correu muito bem. E a quem assistiu, entre o público que estava na altura, o Jiri Kilian, que gostou imenso da peça e me convida para o Netherlands, que é assim, o top das maiores companhias, ainda hoje, em termos europeus. Portanto, aí praticamente tem o passo maior que a perna, não é? Mas não, porque correu bem. A peça da Gulbenkian correu muito bem, a peça no Netherlands correu muito bem. A seguir, onde dei o passo maior que a perna, fui convidado para fazer uma peça, uma coreografia para o Grand Teatro de Geneve.
e com música, com a orquestra da Suisse Romande, Uhum. uma coisa de noite inteira. Portanto, passei de pequenas peças Peças para para uma noite de inteira, longa duração. com uma orquestra, e eu aí não estava preparado. Isso aí Pois foi, era a pergunta que eu isso ia aí fazer, foi, isso aí foi interrompendo demais. ou continuando aqui na conversa. Sentia-se preparado sempre que lhe apareciam estes acidentes felizes? Ou não era uma questão? Eu nem hoje me sinto preparado. O que será ótimo. Não, Se calhar esse é o nem propulsor. hoje me sinto. Sim, sim. Eu aceito os desafios, eu vou para os desafios, mas eu nunca estou preparado. Isto eu costumo dizer que cada coreografia tira manos de vida, Claro. porque vivo muito as coisas, mas é aquela coisa. Não, isto é um desafio, isto é o reflexo do combatente, não é? Claro, certo. Não sei se tem a ver com o judo, se tem a ver com outras coisas, mas a verdade é que eu nunca Terá a ver, sim. eu nunca tive uma vida fácil, quer dizer, Uhum. tive sempre uma vida em adversidade. Se voltarmos atrás, Claro. tive em termos familiares, porque, claro, que a minha família não queria que eu enverdasse por este Impensável, caminho. não é? Claro, Certo. Depois, mesmo na própria escola, no próprio lugar onde comecei a aprender dança, acharam que eu era um zero à esquerda. Uhum. Pronto, portanto, foi sempre assim. Sim. Fui sempre de combate em combate. Acha que então E agarra, voltar para Portugal foi outro combate. era isso que também ia falar, ou seja, agarra estes projetos com toda a energia, passa a fazer peças que têm uma escala não tão pequena, mas muito maior daquelas que estava, não habituado, mas com que estava mais, convivia mais de perto. O que eu quero dizer com isto é, o que é extraordinário no percurso do Paulo também, é que, olhando para trás, o Paulo é precursor em várias coisas e propulsor sem saber, não é? E, A partir de uma certa altura comecei a saber. pois, certo, A partir de uma certa altura acho comecei a que depois saber. com o tempo... Comecei a saber, desculpe interromper, sim, mas não. comecei a saber que eu tinha uma linguagem que era que é minha. Sim, sim. Comecei a saber que tinha uma responsabilidade cívica e política, Uhum. e que tinha que trabalhar nesse sentido. Comecei a saber que este país podia trabalhar muito melhor em várias áreas e pronto, e trabalhei nesse sentido, justamente sim. no que diz respeito à educação, à sensibilização, etc, etc, etc. Portanto, a partir de uma certa altura, eu tinha uma missão, Sim, sim, não é? sim. Já não é o acidente, passou a ser Encarar exatamente o papel passou a ser uma missão. Sim, não, o que eu queria também mencionar ainda há pouco, que não dá para falar de um mapa de nova dança sem falar também da existência de Paulo Ribeiro e tudo e todo o contexto que estava em volta, e dando assim um grande salto, entre aspas, e falava ainda há pouco da volta para Portugal, não é? Que não foi se calhar tão feliz ou com tanta vontade, não é? Mas se estiver errada também me corrija. Não, eu estava cheio. Eu, quando voltei para Portugal, fiquei muito contente Sim. porque achei que era o momento certo. Tinha Ok. imensas saudades do país, porque, quer dizer, eu tive muito tempo fora. Pois. Entre os anos do Brasil, Bruxelas, Lyon e Paris, eu tive uns 13 anos fora, uma coisa do género. Portanto, Uhum. estava cheio de vontade. Eu vinha cá nas férias e tive sempre um carinho enorme para este país e queria voltar. Sim. Claro que depois a coisa não correu bem, tive aqueles embates, Uhum. mas depois foi-se desenhando. A partir dos anos 90, a coisa começou a desenhar-se a sério. Inclusive, pronto, 92, ainda andei, 92 fiz muitas peças. E fiz Gulbenkian, e fiz Netherlands, e fiz Grand Teatro de Geneve, e fiz o CCB e um projeto para escolas difíceis, com a Comissão de Descobrimentos, etc. Trabalhei muito em 92, mas andei um bocado lá e cá. Mas foi aí que também, foi a partir de 92 que, digamos, assentei a Reais, como costumam dizer. E o que é que faz depois gerar, ou gerar a Companhia Paulo Ribeiro um pouco depois? O que é que... Foi em 95. Sim. Justamente ter consciência que há uma linguagem própria e que, quando se trabalha com companhias de repertório, Certo. não há tempo
para desenvolver essa linguagem. Nós não somos senhores das nossas peças, quer dizer, porque montamos uma coisa a correr. Ainda me lembro da primeira peça que fiz para o Netherlands, o Encantados de Servil, que era assim que se chamava, que uma peça que correu muito bem, mas correu muito bem com a companhia, etc. Mas para mim não correu nada bem, porque eu tinha 1h30 por dia e tive 3 semanas para fazer, portanto tinha com o trabalho de casa muito bem feito, etc. Uma companhia de autor permite-nos ter um trabalho em continuidade, permite-nos ter intérpretes cúmplices, permite ir mais longe com esses intérpretes, quer dizer, eu depois tenho intérpretes que dançaram com a companhia desde a sua fundação até recentemente antes, mas quer dizer que passaram 15, 16 anos, 17 ou mais com a companhia. Aí é como hoje em dia, eu trabalho com o Nuno Meira nas Luzes há 24 anos. Quer dizer, nós já não estagnamos, mas a nossa comunicação é tão fluida, o entendimento, a cumplicidade é tão grande, e uma companhia é isso que dá. Sim, permite. As equipes permitem isso, podemos ir mais longe no discurso, podemos ir mais longe no trabalho que fazemos, podemos ir mais longe na procura, e sobretudo na questão da linguagem de autor, que de outra forma não faz sentido, claro. Quer dizer, estamos a semear ao vento, não é? Sim, não há tempo para aprofundar e criar uma linguagem mesmo própria, com esta força toda de produzir rapidamente. E nessa produção inicial de linguagem de autor, quais são assim as primeiras peças mais emblemáticas ou que vão criando um território muito próprio e também um território de ainda maior reconhecimento, que já existia, mas ainda maior reconhecimento autoral do Paulo a nível do panorama da dança contemporânea em Portugal? Nesses finais o Jorge Saravisa foi muito fiel, quer dizer, o Jorge convidou-me em 90 para a primeira 91 para a primeira peça da Gulbenkian, e depois convidou-me sempre, todos os anos, enquanto foi diretor, convidou-me sempre. Portanto, aí eu fui percebendo, sim, quer dizer, que tinha uma linguagem e que a minha missão era desenvolvê-la, depois o Netherlands também continuou a convidar. Depois fiz uns solos à parte. Portanto, aí realmente tornava-se claro que o caminho era esse, não é? E que Portugal existia assim nesse final, sim, da segunda metade dos anos 90. Que contexto cultural em Portugal existia? Era ótimo, era giríssimo, que foi o princípio dos anos 90, foi quando todos, na BUC de Coimbra, encontramos todos, acho que a BUC foi em 91, na BUC de Coimbra, depois, porque foi a Europália logo a seguir. A Europália, que foi uma espécie quer dizer, um evento muito divulgado, mas como se fizessem descobrir à Europa o que acontecia em Portugal, mas as condições eram péssimas. Nós dançámos em lugares péssimos, mesmo sem condições. Em termos pecuniários também era tudo muito fraco. Quer dizer, a Europália soube promover-se muito bem a si própria, mas a nós, portugueses, não nos promoveu assim tanto. Mas foi um encontro muito engraçado, porque foram as primeiras obras fora, por exemplo, a Vera, acho que ainda estava na Gulbenkian, já não sei se ainda estava na Gulbenkian, não se saiu a seguir, mas as obras da Vera, da Clara, do João, e os intérpretes como a Ângela que entrava, a Aldara, acho que a Aldara também criou com a Mónica Lapa, que infelizmente já nos deixou. Foi intensíssimo. Foi realmente o início da chamada, decidiram chamar Nova Dança, sim, mas foi um movimento em que realmente a dança passou a ser... Ganhou outro respiro. Também. Não deixou de ser, a partir daí ficou incontornável. A dança em Portugal ainda é maltratada, ainda é a última mas agora não pode ser ignorada, não é? É impossível ignorar estes artistas todos, esta nova dança que já é velha, mas os novos, novíssimos, etc., que há gente incrível a fazer coisas lindíssimas. Sim. E pronto, e começou por aí. Sim, e isso tudo acaba
depois influenciar, hum, como o Paulo refere, a geração mais recente, não é? Ou seja, essa abertura daquilo que foi apelidado como nova dança acaba por depois influenciar tudo o resto que vem a seguir, de certa forma, não é? Num modo indireto. Hum, Que é fantástico. o que é ótimo, certo? Porque abriu caminhos e o Paulo também aí o fez, esse papel, não só através da companhia, mas também como, vá lá, sim, diretor artístico, sim, através da companhia, mas também, ah, há pouco falávamos de Viseu, sem saber que iria lá estar, e sim, vai para o Teatro de Viriato, um pouco, agora fizemos aqui um pequeno salto, porque eu queria combinar um pouco isto, ou seja, a perspectiva do Paulo enquanto diretor artístico de uma companhia e como diretor artístico de ciclos programáticos como o Dança, no Teatro Nacional São João, e também depois, O noutro lugar, Dancem, eu acho que devo referir que sim, realmente tive, e todos nós precisamos disso, quer dizer, todos nós coreógrafos, todos nós artistas, quando começamos, precisamos de pessoas que acreditem em nós e sim. Uhum. e tive realmente o Jorge Salavisa que acreditou muito em mim, acreditou mais em mim do que eu próprio acreditava em mim. Uhum. O Ricardo Paes a mesma coisa, que todas as peças da companhia passaram pelo Porto. Uhum. Para além disso, ainda me deu o espaço para programar o ciclo de dança. Agora também, quando estive em Cannes, é um velho, mais uma pessoa um velho, quer dizer, um velho amigo. Um companheiro de vida, sim. Uma pessoa que também, em termos internacionais, esteve lá sempre, que é o Didier Deschamps, Uhum. que foi diretor do Ballet de Lorraine, de Chaillot, o Grande Teatro de Paris, e Uhum. que agora é diretor do Festival de Cannes. Portanto, pessoas que são fiéis a um trabalho que se vai desenvolvendo. E isto para chegar aonde? A questão de Viseu. Também, sim. Uh, Pois, Viseu. uh, Ou os vários lugares que o Paulo acaba por ocupar ou estar mais tarde, não só como diretor da companhia, mas como sim, programador e depois isso tem a ver com num o olhar, lugar. isso tem a ver com o olhar que eu tinha em relação a Portugal. Por exemplo, quando surgiu o Viseu, não surgiu, eu trabalhei para isso. A companhia nós tínhamos turnês, a companhia começou em 95. Em 96 ganhámos o prémio de Bagnolet. Sim. A Vera também teve um prémio nesse concurso de Bagnolet, de Saint-Saint-Denis. Uhum. Mas que era assim uma coisa, porque nós tivemos não só o prémio de autor, mas outros prémios também, do Laban Institute e por aí fora. Portanto, a companhia arrancou e começou logo, tínhamos imensas turnês. Sim, sim. Estávamos um dia em Uhum. Nova Iorque, 2 dias depois estávamos em Budapeste, a seguir estávamos em Berlim, quer dizer, não parámos. E, e eu sempre achei incrível como é que em Portugal só acontecia Lisboa e o Porto estava a começar a acontecer, Certo. porque na altura o Porto só começou a acontecer, o Teatro Nacional São João, e mesmo o Rivoli foi com a Isabel, o Teatro Nacional São João com o João. Ricardo, porque com a direção anterior não havia dança, Uhum. não coisa. Uhum. O Porto agora tem uma dimensão enorme, não é? Uhum. Quase maior que Lisboa, digamos, em dinâmicas culturais. Uhum. Mas Lisboa também era um deserto. Sim. Quer dizer, não, era O onde resto do tudo país. acontecia. O Sim, resto sim. do país era realmente muito árido. Uhum. E não havia público em lado nenhum. Eu lembro que a primeira vez que fui com a companhia a Viseu, apresentámos no Fontelo, um festival ao ar livre, e tivemos o Sábado 2, que era aquela peça que andava e tinha imenso sucesso, e tivemos já 20 pessoas ao ar livre. E 15 eram amigas. Portanto, eu achei, não, temos que desbravar, Uhum. temos que Há trabalho a fazer, não? temos que fazer, temos que descentralizar, temos que pôr o país a mexer, o interior a mexer. Então, Uhum. pesquisei teatros que tivessem sido restaurados e que não tivessem projeto. Ok. E descobri que o Teatro Viriato em Viseu tinha sido restaurado, mas não tinha projeto nenhum. Uhum. Fui visitar o teatro. Ainda não, desculpe só dizer, interromper e dizer que na altura ainda não existia a rede Não, cineteatros. não vi. Uhum. Como é que era? Era. Queriam fazer. Havia uma nomeação para.
era Évora, eram os centros regionais de artes de espetáculo. Uhum. Queriam fazer. Então, Viseu, numa altura que devia ser esse Centro Regional de Arte de Espetáculo, e Évora também no Garcia de Rezende. Uhum. Acho que isso ainda foi uma ideia depois do Manel Carrilho para tentar, justamente a partir daí, depois compor a rede. Mas não, havia a maior parte dos teatros ainda estavam devolutos, etc. Sim. etc. Foi depois, com o mandato do Carrilho, que ele conseguiu dinheiro da tabaqueira, daqui, dali, da Europa, e conseguiu que as coisas fossem. É pena que muitos destes teatros, destas renovações, foram só empreitadas e não serviram realmente o objeto artístico, nem servem hoje em dia. Acho incrível a forma como o país, que é dos países da Europa, do mundo, que mais teatros tem, mas que a rede não funciona e que as companhias andam à míngua porque não têm lugar para circular, porque não há programadores a sério, ou porque são desinteressados, ou porque se alheiam, ou porque só fazem programação em base em políticas e politiquices e pequena. É um bocadinho aquela programação de supermercado, que tira um bocadinho daqui, tira um bocadinho dali. É triste, por acaso, de ver como temos tanto para que possa acontecer a sério e que as companhias possam ter realmente só circulando no país já podem ter notoriedade e capacidade de sobrevivência, mas não há uma ideia de projeto, não há uma malha. E pronto, tem muito a ver com as câmaras e tem muito a ver com Portanto, nessa altura, então, fiz o projeto para o Teatro Viriato, que entreguei no Ministério da Cultura e entreguei à Câmara Municipal de Viseu. No Ministério da Cultura estava o Manuel Carrinho na altura, que eu não conhecia, mas que marcou uma reunião comigo uma semana depois. Na Câmara de Viseu nunca tive resposta. E andaram 2 anos, portanto, eu fiz logo em 96 esse projeto, e andou 2 anos, e para a frente e para trás, e não respondiam, e depois de uma longa... tive uma entrevista com o diário, um jornal de Viseu, em que eu disse que as câmaras não tinham vocação para tomar conta destes espaços e que se isso acontecesse, se a Câmara tomasse conta do Teatro Viriato, aquilo ia ser um bico chaucico do Baião permanente. E nessa altura, estava em Berlim, chego de Berlim, estava em Berlim e já havia telemóveis, e liga-me o Fernando Ruas, presidente da Câmara da altura, não sei o quê, Sr. Presidente, agora quando chegar a Portugal, falo. Depois, quando voltei, então tivemos meia hora de telefone, onde ele me dizia, mas Paulo, então nós... o Paulo, com essas declarações, está a estragar o nosso relacionamento futuro. Eu disse, mas qual futuro se nem presente há? Nunca me respondeu. E ele tinha uma bola de cristal e não estava a dizer nada ao Paulo ainda. Nunca me respondeu, nunca me disse nada, e está a dizer futuro. E depois, pronto, então vamos ver. E, entretanto, pediram ao Acerto Tondela para fazer um projeto também para o teatro. E então, depois foram enviados o nosso projeto, mais o projeto do Acerto, e acabou por ficar o nosso. E isto começou lá em maio de 1998, então assinou-se o protocolo com o Ministério, a coisa tripartida entre o Ministério, a Câmara. E o teatro? Sim, porque fizemos uma associação, a companhia estava residente, mas fizemos uma associação à parte. E pronto, e a coisa lá avançou desta maneira até os dias de hoje, não é? Sim, foi um longo percurso e volto a dizer, precursor em várias coisas, ou seja, esse aspecto e essa visão e essa mecânica de articular o discurso artístico, a visão artística e a visão política com bastante clareza. E também ainda há pouco o Paulo falava, penso que tocou nesse assunto, no aspecto da pedagogia ou da formação, porque também o Paulo acabou por influenciar. Sim, trabalhei imenso, então fiz um projeto juntamente com o ACART e com a Comissão de Descobrimentos. Foi um projeto que entreguei à Madalena Perdigão, gostou imenso, que era um projeto vasto, que juntava... eram com escolas difíceis e a ideia era, por exemplo, ficcionar um acontecimento da história de Portugal. Sim.
E os miúdos ficcionavam, sabiam, ok, aconteceu isto, na história verdadeira aconteceu isto. Se pensarmos isto daqui a 200 ou 300 anos, como é que poderia ser? E a partir daí fazia-se o guião, mas que envolvia depois o professor de português, também, o professor de educação visual, também depois podia outras disciplinas, porque isto era para o oitavo, sétimo, oitavo. A verdade é que se escreveram 200, 300 guiões e escolhia-se um. Para depois fazer um espetáculo a partir daí. E o espetáculo acontecia com, justamente, ideias, os miúdos davam ideias, com o professor de educação musical que ajudava, davam ideias para a música que eram entregues a um compositor, a mesma coisa para os figurinos, educação visual que era depois entregue a um figurinista, se houvesse possibilidade de cenário, etc. O professor de educação física podia ajudar a manter a coreografia que íamos construindo. Certo. E fizemos um primeiro projeto assim para o ACART que funcionou muito bem, e depois fizemos outro maior com 2 escolas, uma da Damaia e outra Manuel da Maia em Campo Torico, com turmas difíceis, mas esse foi a Expo de Sevilha. Portanto, viajamos com esses miúdos e foi uma coisa assim. Portanto, esse trabalho com as escolas, e claro, quando fui para Viseu, a coisa continuou. Certo, porque também a visão pedagógica e da formação sempre. Também estava marcada. Aliás, e fizemos uma escola também. Sim, exatamente, era isso que também queria dizer. O que é interessante também dizer é que há pouco o Paulo mencionava sobre a dança em Portugal, e poderíamos aprofundar muito mais esse caminho, porque realmente há qualquer coisa que ainda falta, não é? Tanto na área da programação como na área da circulação, talvez, no panorama português. Parece que às vezes estamos a avançar, mas depois não estamos tanto a avançar, não é? Eu diria que nesta altura falta tudo. Mas também o mundo está como está, não é? Sim. Mas nesta altura falta tudo. Quer dizer, eu costumo dizer que tenho mais público em Paris do que em Lisboa. E quando digo isso, digo em relação a outras cidades. Agora, o que aconteceu em Cannes, nós estreámos a peça em Cannes, com uma composição original do Tinoco, feita de propósito, etc. Fala da trilogia, de uma das séries da trilogia. Esta, sim, é a última. E cá tivemos a casa cheia, 1000 e tal pessoas. Agora tivemos o Convento de São Francisco, em Coimbra, que é lindo, que é fantástico. Mas tivemos talvez 200 pessoas. Quer dizer, e depois foi muito interessante também em Cannes, que a seguir houve conversa com o público, e ainda ficaram para a conversa umas 200 pessoas. Quer dizer, seria pouco comum cá também em Portugal. Sim, e sobretudo depois a forma como as pessoas olham, olham para estes objetos e comentam e falam e percebem e as trocas que temos. É muito interessante, realmente são públicos que já estão... Eu acho que nós temos um atraso enorme, não é? Enorme, que já vem de sempre, de antes, e não conseguimos recuperar. E com o que acontece hoje em dia, que realmente temos os equipamentos, mas são elefantes brancos, não são elefantes brancos, são espaços não ocupados. Quer dizer, um elefante branco normalmente é uma coisa sobredimensionada e que não corresponde, mas eu acho que nós não temos nada sobredimensionado. O que não há é investimento a sério no que diz respeito ao trabalho que tem que ser feito à volta destes equipamentos, o trabalho de sensibilização, o trabalho de divulgação, o trabalho de criar, de fazer em rede. Os teatros podiam funcionar mais e melhor entre si, quer dizer, partilhar, isto não está a falar a nível orçamental também. Não, a questão de, por exemplo, não vamos estar todos a programar a mesma coisa. Nós temos uma identidade programática, mas podemos pensar em conjunto, fazer ser com as companhias. E, sobretudo, as companhias nacionais. As companhias nacionais, eu acho que têm imensa dificuldade. A maior parte dos coreógrafos portugueses circula mais lá fora do que cá dentro. Sim. Isso seria... Não há assim tantos coreógrafos portugueses neste momento a circular fora de Portugal. São mais os coreógrafos que têm as tais coproduções que também ajudam a que esse percurso seja feito de forma sólida. As coproduções internacionais. Exato. Mas falando de programação e também de movimentação,
pode-se falar, ao introduzir aqui o tema da Casa da Dança em Almada, e também depois, de certa forma, fazer aqui um salto temporal sobre esta mudança também da Companhia de Dança, da Companhia Paulo Ribeiro, que depois transita para onde está agora, Cascais. para Cascais. O que é que acontece? O que é que gera? Quais são os motores que geram estas duas situações? A Casa da Dança de Eu Almada? sempre achei, quer dizer, eu sou um militante a sério de que a dança deve ser reconhecida e que a dança, se nós temos 2 teatros nacionais e temos orquestras e temos, porque é que a dança não tem uma casa própria, não é? Uhum. Aliás, o meu sonho com Viseu também passou por aí. Aliás, eu saí de Viseu porque na altura não me deixaram ter uma companhia residente. O Teatro Viriato, a companhia Paulo Ribeiro estava residente no Teatro Viriato, mas a companhia Paulo Ribeiro não tinha nada da Câmara. Tinha da DG Artes, Uhum. tinha das coproduções e tinha um estúdio. A Uhum. única coisa que tinha no teatro era um estúdio Exato. e tinha, igual a outra companhia qualquer, uma coprodução por ano. Uhum. Éramos coproduzidos uma vez por ano no teatro, mas uma coprodução a preço de custo. Mas o meu sonho foi, como havia a ideia de fazer um outro equipamento em Viseu, era o Teatro Viriato a pouco e pouco tornar-se, poder ser uma casa da dança, porque o Teatro Viriato é um pequeno teatro. Uhum. Certo. Conseguimos ter no edifício ao lado a escola, o lugar presente que era a escola de dança. E depois em baixo eu consegui que a Câmara comprasse uma coisa que se chamava Progel, que era um edifício que estava ali encaixado, que podia ser uma black box. Certo. Portanto, nós podíamos juntar o ensino com primeiras obras nessa black box e companhias mais institucionais e fazer dali realmente uma casa de dança descentralizada. Certo. Uhum. Sim, boas ideias, etc, etc. Depois, eu comecei mesmo a ficar cansado, foi quando, ok, isto não vai, entretanto há a Progel, esse espaço que foi Sim, comprado, certo. ficou bloqueado porque descobriram ruínas romanas em baixo, então não sei o quê, mas eu acho que isso era de fácil solução, punha-se um vidro, Certo. via-se as ruínas, e, enfim. Um enquadramento arquitetónico. Haveria solução para isso. Uhum. A minha relação com o teatro de programação era desafiante e pronto, estamos sempre a inventar projetos a ir em frente em relação, mas era uma programação vasta, não era só para a dança, era uma programação em todos os domínios e a coisa ao fim de alguns anos até acaba por ter uma certa rotina. Sim. Portanto, o que poderia fazer com que eu continuasse em Viseu era eu ter uma companhia residente, ter um grupo de 7, 8 bailarinos a tempo inteiro, porque eles continuavam a trabalhar a projeto, que é uma chatice, porque têm sempre datas diferentes, então não conseguimos implica outro tipo de gestão. conjugar justamente venda de espetáculos, circulação, etc. Mas a Câmara dizia, sim, boa ideia, não coisa, sim, talvez, mas não, a coisa não... Não fluiu. Não fluiu, não se desenvolvia. E daí vem o convite para a Companhia Nacional, para dirigir a Companhia Nacional, e disse, olha, pronto, já que aqui as coisas não acontecem assim, okay, vou aceitar a Companhia Nacional. E pronto, e saí. Depois, a partir daí, é de fio em agulha, que é, os franceses chamam esta expressão, fil en aiguille, que é, ok, eu vou dirigir a Companhia Nacional, sou obrigado a ter exclusividade, portanto, para a minha companhia continuar, tem que ter outra direção. Sim. E aí aparece a São Castro e o António Cabrita, que desafiei para tomarem conta da companhia durante o meu mandato com a Companhia Nacional. Com a CNB. Depois na CNB eu não fui até ao fim do contrato, porque tive desentendimentos internos, sobretudo com a administração, não com os bailarinos, mas com a administração, e então parei o contrato, e pronto, e aí fiquei um bocadinho no man's land, porque mantive a minha palavra com a São e o António, deixá-los acabar o contrato da DG Artes que tinham. Não voltei, não deixei de acabar o contrato, mas fiquei assim um bocadinho no man's land, meteu-se o convite pelo meio, etc.
e pronto, encontrar outra solução Uhum. para a continuidade da companhia e veio, no fundo, o meu, digamos, as minhas origens e onde eu sempre vivi Certo. e que é a minha terra e que há imenso para fazer em relação à dança, Uhum. é ali, Cascais, Estoril, Uhum. há imenso para fazer. E pronto, desafiei a Fundação Dom Luís, que se ocupa, não é a Câmara, no fundo, é intermediária em relação Certo. à Câmara, Uhum. a Fundação Dom Luís. Eu soube que havia um espaço que estava a ser reconstruído, um antigo centro comercial, Uhum. Cruzeiro, que passou a ser agora a escola do TEC, do Teatro Experimental de Cascais, Certo. e que havia um espaço vago e que a companhia poderia eventualmente Residir. habitar. Sim. E pronto, desafiei-os nesse sentido e é aí que estamos agora. Neste momento presente. Há pouco falava que esteve em Cannes a estrear uma nova peça. Ia fazer esta pergunta: que projeto é que tem neste momento como criador? Estreou agora Oui Oui, que faz parte da trilogia que tem vindo a desenvolver. Neste momento, o que é que o Paulo está a criar ou perspectiva criar nos próximos anos? Eu estou de ressaca de criação. Eu sei, e não é uma boa Essas pergunta para quem está em ressacas ressaca. são muito. Se bem que eu acho que se calhar o Paulo, mesmo de ressaca e cansado, terá vontade de fazer outras coisas. Pois, não, eu preciso respirar um bocadinho A agora. peça vai circular? Sim, vai circular. A peça, agora tem umas datas, agora no princípio do ano, e temos datas assim, Ponte Lima, Valdecâmara, e depois temos o São Luís. Pronto, porque não teve em Lisboa e o São Luís são 3 espetáculos seguidos, portanto que é preciso fôlego. Sim. As minhas peças são sempre peças bastante exigentes em termos de interpretação e de resistência e de sim, portanto 3 récitas no São Luís e a seguir há assim umas datas esparsas, mas pronto, eu agora estou também gosto depois das criações e destes tempos é mesmo preciso fazer um balanço. Também são os 30 anos da companhia. Pois é, isso que eu ia perguntar. Agora, quer dizer que já os fizemos, foi Sim, em outubro, mas acabando está a este ano. correr. E eu acho que, passado este tempo todo, olhando para o mundo como ele está, olhando para o nosso país como ele está, é bom, acho que é muito importante não estar sempre a produzir. É importante deixar as coisas também assentar, parar e olhar, ver, refletir sobre. Acho que é terrível o que está a acontecer. Está a acontecer por todo lado, é terrível. É mesmo. Está a falar em termos políticos e Sim, em termos humanos, sim, em termos de justiça social, não é? sim, O panorama não é muito tudo. favorável. Não é muito favorável, é Claro. péssimo. Certo. Aqui dentro e lá fora, porque normalmente nós, por exemplo, antes, o que é que acontecia? Portugal podia estar um bocadinho em atraso, e tinha a ambição de chegar ao nível europeu. Nós tínhamos bons exemplos fora de portas de hoje em dia. Onde estamos bons Nós exemplos? temos uma Europa a virar para uma direita estranhíssima, xenófoba, etc. Não só na Europa, por aí aqui fora, tudo. noutros Sim, países também. mas, por exemplo, um país como a França, que é um farol, onde é que está o farol? Certo. Sim. Quando vemos que de repente. Está a desmoronar-se uma ideia de democracia, uma ideia de unidade. Bom, é preciso reinventar outros futuros possíveis, não é? É preciso reinventar os futuros, é urgente Sim. trabalhar nesse sentido, mas para trabalhar nesse sentido é preciso observar bem o aqui e agora. Sim. E é isso que o Paulo está a procurar fazer nos próximos tempos. Talvez. eu acho que é essencial. Não é só o Paulo, somos todos nós, claro que sim. Todos nós. Sim, mas Muitos sem essa. Mas ao mesmo tempo vivemos um mundo no qual não temos hipótese de parar, não é? Porque a vida vai ligando o alarme seja daquilo que é mais prático, Sim, de viver a vida e pagar as contas. Parar não, mas também
não podemos estar a esbracejar no vazio, não é? Não, ninguém pode fazer isso. E nesse aspecto, e em modo também, quase de fecho deste nosso encontro aqui, pensando em futuro, o que é que com esta experiência toda que tem e que vai continuar a construir outros mundos, certamente não o vejo quieto, certamente, ainda bem que não. O que é que diria a alguém que estará ou não a pensar, ou não, sim, alguém que está a pensar iniciar um percurso em dança contemporânea e em performance? Parece-me uma pergunta muito básica, mas não é, porque é complexa. Por vários motivos que o Paulo já enunciou, mas Eu não sei o que dizer. Aliás, eu tenho filhos, sim. tenho 2 filhos, uma tem 27 e a Catarina tem 27, o Ivo tem 24. E eles estão nas artes também, Uhum. mas assim confusos. A única coisa que eu digo é que, quer dizer, nós não podemos, temos que ser curiosos, ter a curiosidade, pensar e mergulhar nos assuntos, informar-nos e estarmos, perceber aquilo que nos rodeia e depois funcionar por paixão. Uhum. Nós não podemos funcionar de forma calculista em função daquilo que dá ou não dá. Não, nós temos que funcionar por paixão. Vamos porque acreditamos. Quer dizer, é aquela coisa, não gosto da palavra, mas ela existe e ela tem é a questão da fé. Quer dizer, é preciso ter alguma fé. Fé no sentido de acreditar. Sim. Acreditar, mas para acreditar, sim, é fazer. Temos que fazer. Mas o fazer tem muitas nuances. Uhum. O fazer pode ser, em vez de estar a fazer uma performance em que me exponho completamente, posso estar simplesmente a pensar. Não é? Sim, Quer dizer, completamente. Sim. Mas diria então fazer, mas com esse sentido, essa fé, com esse fogo que é de facto, ou seja, seguir em frente com alguma paixão e esse ser o guia do percurso, não é? paixão, Verticalidade. verticalidade. Sim, a coluna vertebral é muito importante. Sim, Respeito pelo próximo, sim. muito respeito pelo próximo, no sentido da humanidade e do Humanidade. humano. Uhum. E tem que ser por aí. Tem que ser por aí. Muito obrigada, Paulo, por tudo e por este momento Já está? juntos. Ficamos assim aqui com este ponto-chave. Pé na fé e guiados pela paixão para continuarmos um percurso que se requer mais humano. Obrigada a todos. Até à próxima.